Bom, primeiro, Aldo, eu queria fazer um registro aqui. Eu acho que ontem nós perdemos um grande porto-alegrense, que é o Dibe, né? Sim. Grande figura. O Dibe nasceu na Vacaria, foi secretário de Loureiro da Silva, muito jovem. De obras. E depois passou por muitas e muitas secretarias, foi presidente do EMAI e mais de 30 anos na Câmara Municipal. Eu posso dizer que a política às vezes é um espaço só de convivência, mas também um espaço de fazer amizades. Eu frequentava a casa do Dibe, sentava na bancada, né, nos 12 anos que ali estive, né, eu sentava na bancada da frente, ele atrás, ele com as suas balas, com as suas pedras, e a gente conversava muito, e com ele era certo ou errado, né? Ele não dava muita bola a essa questão ideológica. Ele dizia: Melo, o que é certo nós temos que votar, o que é errado nós não temos que votar. E foi um homem que honrou a política, porque fez política com P maiúsculo. Então eu queria registrar. Acho que também a arte teve uma grande perda, que é o nosso Luiz Carlos Borges, que também despedimos dele ontem. Mas a vida continua, tá? Deixa eu dizer, a tua pergunta, meu caro Geraldo, é assim, ó, o Mauro é um grande parceiro, liderou um processo no momento mais difícil da saúde, que foi a pandemia. Nós fomos a capital que mais vacinou de todas as capitais brasileiras e segurou com muita liderança esse processo difícil da saúde. E hoje ele ainda continua secretário. Eu fiz questão do Diário Oficial rodar só às 14 horas, porque nós vamos estar entregando o Centro de Espectro Autista, que é uma política pública das mais importantes que eu considero hoje para o Brasil, dentro do Rio Grande, nossa cidade, que vai ser para cuidar de 300 crianças, escola, ciência, assistência social. É uma política pública de acolhimento, porque o espectro de autista, ele aparece até os 3 anos, e quanto mais cedo diagnosticado, mais solução tem para autonomia da criança, para uma vida boa. E o Mauro, ele tomou uma decisão que é o seguinte: ele faz parte do conselho do CREMERC, cujo filho dele é o presidente. Eles têm 4 chapas e vão disputar uma eleição talvez mais aguerrida, que é a de Porto Alegre. E ele se sentiu compilado pelo time deles: olha, tu tem que concorrer na chapa, pelo teu prestígio, pelo que tu representa. Então lá em novembro ele disse: eu vou sair. Depois em dezembro ele conversou com o time e disse: voltou. Aí saiu de férias e me disse: não, Melo, eu vou ficar. Mas eu aqui quero confessar de público, eu sou obrigado a dizer isso, porque eu acho que não disse isso ontem para ele lá, e vou dizer isso, talvez hoje não digo mais. É o seguinte: eu acho que a questão dos mais médicos, eles têm uma posição muito contrária a isso, né? E eu acabei aderindo ao Mais Médico porque, veja lá, né? Primeiro tem a chamados médicos brasileiros, nós temos falta de médico. Então, se o programa vai vingar, não vai vingar, é uma outra coisa, mas eu aderi como gestor da cidade. Eu acho que isso também não há discussão. É um peso que também pesou um pouco para ele, entendeu? Porque você está supondo que ele ficou desagradado com essa escolha? Não é desagradado pela minha posição, é que eles têm uma posição institucional, né, de entender que essa validação de possíveis médicos estrangeiros. Então, mas eu queria deixar de público aqui, estou falando publicamente pela primeira vez, a minha gratidão, o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração. O Mauro não está saindo porque eu quis que ele saísse, ele está saindo porque ele quis sair. Ele pediu para sair, eu insisti que ele ficasse, ele disse: Melo, o coletivo decidiu, então assumo o César hoje e nós vamos construir no final de semana uma alternativa. Não é o Fernando Ritter? Deixa eu lhe dizer assim, acho que tem bons nomes, o Fernando é um deles. Eu tenho que botar um jogador que sai jogando, né? Eu não posso botar no meio do campeonato 2 anos e 5 meses de governo, num dos temas mais desafiadores. Eu tenho que botar um jogador que está jogando, né? Então a minha decisão não será partidária, a minha decisão será técnica, a minha decisão será olhando para a saúde, a minha decisão será olhando para as entregas e olhando para a fila, olhando para todas as dificuldades que nós temos hoje. Então é uma decisão que vou tomar no final de semana. Eu tô te perguntando isso porque a Thaline, que é uma jornalista da área de política muito bem informada, ela disse que provisoriamente, interinamente, Fernando Ritter seria o novo secretário, e que o MDB entrou em campo e que César Susbach é um procurador de carreira muito competente, é o secretário adjunto.
hoje à tarde, quando o Mauro deixar a secretaria, quem assume a secretaria é César Susbach. Ah, tá aqui, tá. Eu peguei a notícia adiantada, tá certo, O Susbach assumirá a pasta até a próxima semana, quando o Mello anunciará o novo secretário. Isso. Por hora, Fernando Ritter é o favorito para o cargo. Ontem à tarde, no entanto, líderes do MDB entraram em campo defendendo o nome de César Schirmer, homem de confiança de Mello. Ela tá no caminho certo? É um bom nome também. Aliás, o Schirmer, a gente tem que perguntar do que ele não foi secretário, né? Eu conheci o Schirmer secretário, quer dizer, conheci o Schirmer antes, mas a primeira secretaria que o Schirmer assumiu foi ser secretário da Fazenda do governo Pedro Simão em 1987, né? E depois passou pela agricultura, passou pela Casa Civil, passou por tantas secretarias até chegar na Segurança Pública. Então, agora, o Schirmer está comandando uma secretaria que tem empréstimos internacionais, é prefeito do centro, tem 1000 atribuições, quer dizer, então... Já está envolvido. Sabe, então tem que também levar em conta uma decisão, eu desvisto um santo, visto outro, então como é que a gente vai, né? Então, mas enfim, de qualquer forma, o que eu quero dizer é tranquilizar a população de Porto Alegre que o César é um procurador era o chefe da jurídica do meu gabinete, é muito competente e nós vamos construir, tu entendeu, nesse final de semana, uma saída boa para a saúde, porque eu acho... É um caso isolado, a Secretaria da Saúde, não tem um conjunto de mudanças de secretários, nada. E a mudança que não estava prevista nos últimos momentos, e foi na última semana que o Mauro disse, olha, Melo, o meu coletivo, eu disse, mas tu pertence a algum coletivo, é de algum partido de esquerda? Não, meu coletivo dos médicos. Julinho, as perguntas aqui de ouvintes estão... engraçado é que nunca foram assim tão unidos, né? Se parar pra pensar, os médicos sempre foram bastante unidos. Eles têm 4 chapas. Pois é. O Melo, aqui, ó, eu passo todos os dias, quando eu venho pra rádio, eu venho pela Borges de Medeiros, o aplicativo é pela Borges, e eu vejo aquela, com uma expectativa, toda semana eu dou uma olhada pra ver se avançou um pouco a restauração do viaduto Otávio Rocha. E eu tenho uma particular apreço pelo viaduto, porque eu tive um apartamento ali, uma época, eu tive um apartamento bem no pé e eu passava de ponta a ponta, toda semana eu passava de ponta a ponta o viaduto. O que está acontecendo ali? Parece que está quase parado ali. Não. Misturei a obra faz 15 dias, Júlio. Bom, ali ganhou uma empresa boa, porque a regra, às vezes, no poder público é ganhar empresas que vai ficando pelo caminho e não vai entregando, né? Aquela é uma obra de 1 ano e 8 meses, é uma obra de arte, é de infraestrutura, e ela está indo muito bem, né? Tá indo muito bem. Aliás, agora eu estou criando um grupo de trabalho a semana que vem para poder já começar a trabalhar o que nós vamos fazer com o viaduto recuperado, né? Porque são 16 milhões, vai ficar muito legal, mas a gente precisa dar vida. Vocês lembram que ali era moradores de situação de rua até 2, 3 anos atrás, quando num trabalho especialmente da Brigada Militar, aquilo mudou. E agora tinha 36 ocupações lá, que eram ocupações de permissionários não regularizados, e a gente precisa dar uma governança. Então, esta obra é uma obra importante, tem alguns desafios. Por exemplo, né? Eu vistorei o lado de quem desce à esquerda, que é onde está em obra, e muitas ligações de edifício do lado ali eu mandei já notificar, os caras botaram cano de esgoto descendo dentro. Quando abriu-se a parede, encontrou cano de esgoto caindo dentro do viaduto. Imagina que perigo aquilo. Tu entendeu? Então, a obra está indo bem. Que bom que todas as obras estivessem no viaduto Otávio Rocha. Tá? O quadrilátero central é mais complicado. Tá? Mais complicado. Tá? Então, ela vai ficar pronta, Júlio. E ela está casada com a Praça da Matriz, que já entregamos, ela está casada com a derrubada do esqueletão, ela está casada com a pintura do Mercado Público e a abertura do 2º piso, ela está casada com o nosso Museu de Arte de Porto Alegre, que já está bombando, que é onde o Paço Municipal, ela está casada com um conjunto de obras. Agora, vou dizer de dificuldades, eu provavelmente vou desapropriar a Rocco, provavelmente, tá? A padaria Rocco, tá? Agora, mas se eu desapropriar, eu vou desapropriar o seguinte, primeiro, e vou impor, né, aos proprietários da Rocco que eles paguem a recuperação, porque eu não posso pegar dinheiro público,
Lá mandei agora fazer um cercamento lá, quer dizer, então tem a Casa Azul pra cá, que já está cercada a calçada, pra lá Rocco. Isso é um grande desafio da cidade, ou seja, tu tem um patrimônio histórico, as famílias brigam o tempo todo, não chegam à conclusão, então se eu desapropriar Rocco, eu vou impor a conta aos proprietários. Mas isso não é meio arbitrário, o cara, ele é herdeiro de um pepino, porque ele não pode fazer nada ali. Tem incentivo, a lei hoje permite incentivo. A lei permite incentivo. Agora é o seguinte, ali é um patrimônio, interesse público. É um patrimônio tombado, né? Ali não é listado, é um patrimônio tombado e tem incentivo para isso. Agora, o que acontece? Eu tenho dívidas de IPTU e eu tenho que investir para recuperar. Quer dizer, eu não posso pegar então eu desaproprio, vou ter que fazer, porque a Rocco faz parte da história da cidade. Agora, mas se desapropria passa a ser próprio da prefeitura. A prefeitura não pode fazer uma licitação para alguém explorar. Mas eu só estou fazendo aquilo porque não fizeram quem deveria fazer, né? Mas provavelmente é porque é um pepino. Hoje em dia tem um patrimônio histórico, é um pepino, né? Vem uma pergunta de Nova York para o prefeito. Opa! Eu até pedi pro Guilherme que Mas é da missão lá do... via um enviado especial na cobertura. Eu perguntei qual é o nome do ouvinte que encaminhou a pergunta. Encaminhou diretamente para o Guilherme. Buenas, Guilherme, eu sei que estás em viagem, mas o Sebastião está na rádio, se referindo ao prefeito Melo. Acontece que a nossa praça, dá para pegar o seu computador aí e anotar, prefeito. A nossa praça ainda não foi visitada pela administração da prefeitura. A praça está às escuras, é Doutor Luiz Francisco Guerra o nome da praça. Não sei onde é, eu sei que o senhor conhece toda a cidade, mas essa praça, segundo essa reclamação encaminhada ao Guilherme, a praça está às escuras. Deve ter roubado o fio lá, prefeito, porque é um negócio maluco isso que está acontecendo com a cidade. Já vou mandar olhar já. Doutor Luiz Francisco Guerra é o nome da praça. Seria interessante que o ouvinte mandasse direto para nós aqui, nos esclarecendo. Sim. Sobre a praça, mais detalhes. Ele está nos ouvindo. Também acho que porque questão de ordem, prefeito, na entrada do gasômetro minto, ali na entrada do nosso, na estátua do gaúcho. Sim. Né, do Laçador, tem 3 bandeiras, tem bandeira do Brasil, do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, né? Chácara das Pedras, a praça, desculpa. A bandeira de Porto Alegre está totalmente rasgada. Aonde? Na frente do Laçador. Então é uma... Rasgaram a bandeira? Tá caída, tá só um fiozinho pendurado assim. Então já vamos trocar. Não, porque é coisa simples, mas é bem na entrada da cidade ali, né? Claro. A bandeira de Porto Alegre. É o Largo do Laçador. O Listel de Gaulle. Aliás, o nosso Paixão Cortes passou, né, foi por uma cirurgia, ficou um tempo, uma parceria com o Ciduscom, foi recuperada a estátua dele, retornou. Nós criamos uma governança ali, fizemos um processo de adoção da área. E hoje tem-se uma governança muito melhor ali, porque ali é um espaço cultural, das pessoas chegar, fazer foto, né? É o símbolo do Rio Grande. Aliás, o Paixão não é símbolo de Porto Alegre, é símbolo do Rio Grande do Sul, né? É a chegada na capital. Do Rio Grande do Sul, então... Só voltando um pouquinho na questão lá do viaduto Otávio Rocha. Me preocupa sempre a questão dos moradores de rua, esse pessoal que são os outcasts, né? São os esquecidos, e a gente... Toda vez que para na sinaleira tem alguém com aquela plaquinha fome e tal. Isso machuca a mim diariamente, não poder fazer nada ou poder fazer quase nada só. Mas o que mais me preocupa, prefeito, aliás, não é o que mais me preocupa, mas o que me deixa muito, muito aborrecido é as pichações. Porto Alegre não pode ter uma legislação específica que puna exemplar e definitivamente quem cause esse malefício, porque quem entra em Porto Alegre, entra pela Avenida Farrapos ali, olha, tem vontade de voltar por conta da sujeira, da imundície e principalmente das pichações. Sim. E de que cada vez que eu passo ali no Otávio Rocha, eu digo, pô, isso aqui é tão lindo, maravilhoso. Já teve uma restauração há uns anos atrás, né? Até as luminárias funcionavam. Sim. A gente passava ali de noite, o meio bem embaixo da Duque de Caxias estava iluminado e tal, estava bonito e tal. Logo assim, durou 2 meses. Quebraram tudo, picharam tudo, roubaram. A pergunta é, na governança vai ter uma vigilância especial para isso, para manter o... Ô Glauco, deixa eu dizer assim, ó. Primeiro, nós não vamos desistir, né? Nós não vamos desistir, mas eu quero dizer que eu não gosto muito de fazer esse tempo, porque a doideira, cada vez que tu fala nisso, tu estimula os vândalos, né? Mas assim, é assustador, né? Se eu contasse, eu podia passar aqui o dia inteiro contando vandalismo, destruição, furtos.
Primeiro furtaram todas as tampas de ferro que tinha na cidade, depois começaram a furtar fios. Semana retrasada nós pegamos algumas toneladas dessa cadeia criminosa que o sujeito furta o fio para poder se alimentar do tráfico, muitas vezes troca por uma pedra de crack, ele vai num depósito que sabe que aquilo é uma res furtiva, pega aquilo, vende para o caminhão leva. Então, assim, nós estamos numa governança muito forte. E dentre essas coisas, tem leis para isso, né? Só não tem lei para uma coisa: caráter. Esse não tem lei nem na Inglaterra, nem no Brasil, nem em Itapuã. Ou seja, o cara que não tem caráter, não tem caráter, né? Então, o cara que picha uma cidade, furta, rouba, ele é sem caráter, né? Então nós temos apertado o cerco através das câmeras, através da Guarda Municipal, através do 156, que é um caminho bom de entrada, do 153, que é a Guarda Municipal. Agora a cidade tem 500 quilômetros quadrados, a cidade tem 93 bairros, a cidade tem 2.800 quilômetros de ruas, avenidas, becos, por todos os lados. Então, e não tem um policial para cada esquina. Então, eu acho que um fator que tem sido bastante relevante e que nós vamos insistir e continuar nele é o seguinte: pega, por exemplo, o viaduto da Marli. O Zé Aldo conheceu muito a Marli, né? Conheceu. É um pouco anterior à minha geração. O viaduto da Marli fica ali nas confluências da José de Alencar com a Borda de Medeiros. Tinha o churrasquinho de gato de um lado e do outro lado não tinha nada. Hoje, então, tá lá um comércio de um lado que é o Maquial, do outro lado manteve de gato. Eles investiram 400 mil, a prefeitura botou mais 400 mil, se tornou num espaço. E ali era o Largo Thompson Flores, prefeito Thompson Flores, é uma vergonha. Gastronomia e arte funcionando bem. Aí tu vem pra cá, viaduto Leopoldino, perto da Faculdade Federal. Era venda de tráfico e moradores de rua. Hoje tem um comércio legal, o cara vende chopp, vende guaraná, vende Coca-Cola, vende uma comidinha de boteco. Aí tu vem um pouquinho pra cá, tem o Loureiro da Silva, tem uma alegoria. Então, o que eu quero dizer é que ali no viaduto só tem um caminho. Um espaço público que não é ocupado pelos ocupados, os desocupados tomam conta totalmente. Então você tem que dar vida ao espaço público. Então, ali vai ser esse caminho. Quem vai ter que cuidar da lâmpada, quem vai cuidar é quem ocupa o espaço público com responsabilidade. Vamos ter um problema aqui e acolá, mas se tu tiver uma atividade, né? Por isso que eu acho que o uso misto de uma cidade é o que há de mais rico. O que é o uso misto? Eu tenho o comércio, eu tenho a padaria, eu tenho a floricultura, eu tenho a revista, eu tenho o mercadinho, eu tenho gente morando. Então, toda vez que tu chega às 6 horas, tu vai embora e deixa uma zona sem ninguém, meu amigo. Tem um dos nossos celulares que está interferindo no microfone. Está dando aquele barulho de interferência. Então, será que? Não. Vamos ver se a gente afasta um pouquinho para não prejudicar a qualidade do áudio que o prefeito. Aqui está uma enxurrada de perguntas. O Renan Sampaio pergunta: como vai ficar a situação dos moradores da rua Dr. Barcelos com o novo polo de bares? Eles infernizam a noite desta rua residencial e nenhum deles tem alvará para música ao vivo. Pois é. É lá próximo a Venceslau? Isso. Sim, quase na esquina ali. É ali perto da Brigada Militar, tu entra à direita ali, tá? É muito bom ali, viu? Um espaço muito bom. Tem ali, ele inaugurou ali uma hamburgueria. Isso. É muito bem frequentado. Pois é, Valdo, vamos conversar um pouco sobre isso com nossos ouvintes, que merecem sempre o nosso respeito, né? Veja lá, né? Eu acho que o uso misto de uma cidade, quando ela é feita com regramentos, com equilíbrio, ela não é ruim. Eu prefiro morar num bairro que tem um bar aberto até mais tarde, desde com regramento, que tenha gente na rua, que o meu filho chegue e tem gente para poder olhar que ele está chegando, uma boa iluminação pública, de que tem um lugar a ermo, tá? Agora, esse é um conflito que eu podia remontar a Cidade Baixa. Né? Que talvez foi um dos lugares mais conflitivos desses últimos 30, 40 anos. Depois nós tivemos Padre Chagas, que hoje perdeu muito o seu glamour. Não? Hoje a Padre Chagas não é mais a Padre Chagas que nós conhecemos, que a gente não. Aquele comércio foi muito para o quarto distrito. Para Nova York. E Nova York foi empurrado muito em função de tudo que aconteceu ali da baderna, né? Entendeu? Do uso do espaço público sem responsabilidade.
Então é uma composição, viu? Eu conheço lá, o comerciante se instala, ele tem o cozinheiro, ele tem o garçom, ele dá emprego, eu tenho que levar em conta isso também. Agora, o que a gente tem que fazer, eu peço a esse amigo aí que ligou aí, a rádio, que ele nos acesse através do 156, que eu vou pedir a fiscalização para conversar lá. Eu não gosto de multar ninguém. Eu gosto de conversar. Olha, por favor, até às 10 horas tá licenciado? Bom, olha, tu tá passando teu sono às 10 horas, às 11 horas, meia-noite. Então tem que haver uma combinação. E o melhor caminho, sempre eu digo pros comerciantes, reúne os vizinhos. Reúne os vizinhos, conversa com os vizinhos, escute os vizinhos, porque nenhum comércio se sustenta se não estiver bem com os vizinhos. Nenhum. Então eu acho que esse é um caminho, fica aqui, né, de um convite, quer dizer que a prefeitura tá aí para conversar, né? Para mediar essa conversa. Esse assunto parece que não é isolado. O ouvinte aqui está dizendo assim, ó. Mas como é teu nome, querido? Manda para nós aí. Ele disse, no antigo Chalaça havia esse problema, mas ele está falando que tem uma boate chamada Chalaça em Ipanema que reabriu com shows ao vivo e nenhum isolamento acústico nessa boate. Isso ali perto da igreja ali, né? Nossa Senhora Aparecida, pertinho. Tramandaí ali, né? Tramandaí. Com a Leblon ali quase, né? Aí ela já foi alvo de muitos problemas essa questão. É que assim, Zé, a pandemia, tudo isso ficou fechado, né? Todos esses processos. Né? E é uma retomada da cidade, não? Da vida. Da vida, né? Então, esse conflito urbano é real, é verdadeiro. Acho que a gente tem que trabalhar são os excessos. Então, por exemplo, uma boate, ela tem que ter acústica, né? Se ela não tem acústica, ela já nasceu errado, né? O problema é que o entorno da boate vem à frente da boate, vem o entorno da boate, vem o carro que bota o som alto, vem o cidadão que fica na rua. Então, se fosse só dentro da boate, esse assunto estava resolvido. O problema é que o entorno da boate, o entorno... Lembro, por exemplo, eu era vereador e a minha querida vereadora Clênia Maranhão botou proibindo venda de tomar bebida alcoólica nos postos. Aí o que fez os caras? Comprava a caixa de cerveja, andava 100 metros e bota o som alto e começa a tomar cerveja a 100 metros do posto. Então eu mudei só de problema, né? Quer dizer, eu não tomo, então tu não bebe mais no posto, pode beber, tu pode comprar no posto, mas tu não pode beber no posto, né? Só que aí o cidadão compra, pega no isopor, compra até o saco de gelo, anda 100 metros e começa ali a tocar música e andar. Então, eu resolvi o problema ou eu transferi o problema? Então eu saí do posto e o cara foi tomar, às vezes, na porta da casa do cara que tá dormindo. São comportamentos da vida urbana, entendeu? Então não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil. Então, e o cara chega na boate meio devagarinho e tal, mas depois ele sai acompanhado e aí ele sai barulhento, né? Mas engraçado é que muita gente olha, eu sou capaz de até apostar algum dinheirinho. Muita gente que está reclamando agora fazia isso. Envelheceu e agora ficou resmungão. Ia pro parcão, fazia brincadeira, fazia peguinha, tomava o seu porre, fazia o seu barulho, hoje está reclamando. Tudo bem, né? É bom às vezes botar a mão na consciência e lembrar o que fazia. Não, eu já passei só para aquele ouvinte, eu já passei pro Marcos, que é responsável dos serviços urbanos. É o Luiz Quiela, a praça lá de... Não, acho que Guerra, né? Francisco Guerra, não é isso? Não, eu digo Luiz Quiela é o ouvinte, ele depois se identificou. Eu já mandei pedir o setor de iluminação pública, que é uma PPP, que aliás trocamos 100 mil pontos de luz, tudo para LED, né? E se eu não me engano, essa praça é lá na Três Figueiras. Acho que é Três Figueiras, se não me engano. Não? Não. Já mandaram até o mapa da praça. A Lúcia Bueno pergunta, Zé Aldo dá bom dia ao prefeito, por que o corredor de ônibus da Érico Veríssimo é tão pouco utilizado, enquanto a Azenha é entupida de ônibus? Já não está na hora da Azenha ter mão única? É engenharia de trânsito isso aqui, né, prefeito? Engenharia de tráfego. Deixa eu lhe dizer, como é que é o nome dela? É Lúcia Bueno. Lúcia. Deixa eu dizer o seguinte, nós temos alguns corredores com poucas linhas, não é só o Érico Veríssimo. Eu vou dizer a terceira perimetral, outro grande desafio, né? Tu tem pistas de rolamento todo dia completamente lotado de carro particular e os corredores muitas vezes vazios, tá? A gente tentei, fui convencido, né? Eu queria abrir para taxista, abrir para outras operações. O problema é o seguinte, eu mesmo utilizo os corredores de ônibus como prefeito, porque eu tenho uma vida muito atordoada. Então eu saio de um lugar para outro, então eu estou autorizado a fazer isso, eu ligo o flash ali e toco, né? E eu sempre peço para o motorista, cuidado, porque às vezes tu vai fazer uma ultrapassagem
e vem um ônibus do outro lado, e aquilo pode dar um acidente. Então você vai imaginar o seguinte, ô Júlio, tu entra num táxi e entra no corredor da Érico. Aí tu chega no determinado, desce aqui, eu vou descer. E o cara diz, não, eu não posso parar aqui, se eu parar aqui eu vou ter um problema. Então isso não é um negócio tão singelo. Então tem corredores muito ocupados, corredores menos ocupados. E aquela faixa azul não resolve, não ajuda? Parte resolve. E eu sou contra corredores e sou favorável à faixa exclusiva. O corredor mata urbanisticamente uma cidade, faz um apartheid urbanístico. Teve seu momento, né? Teve seu momento lá na Agora, a faixa azul sim, então há um reestudo sempre permanente, Lúcia, e recebo aqui como contribuição a tua sugestão, né? O prefeito, deixa eu fazer uma perguntinha. Vai. O professor Almir Freitas tem uma pergunta depois, que na verdade não é uma pergunta, é um pedido ao prefeito. Todo mundo está fazendo pedidos ao prefeito hoje. O prefeito, o trecho 2 da Orla, a Orla, desde aqui o gasômetro, até lá agora o Pontal do Estaleiro está linda, é um convite aos porto-alegrenses, um convite que os porto-alegrenses têm aceitado com e os turistas fervor. Os turistas têm ficado maravilhados. Essa que vai da Rota das Cuias até o pôr do sol, até o dilúvio ali. Sim. Vai ser, o senhor mostrou essa semana aí a licitação, acho que quem ganhou a licitação, não sei. Não, aquilo é só um projeto. Vai tirar aquele Porto Sol, aquele anfiteatro Porto Sol, vai cair, o que vai acontecer ali, prefeito? Tá bonito aquele... Olha, Júlio, nós lançamos uma proposta de manifestação de interesse, porque a lei permite, é o seguinte, tu lança ao mercado, tu parametriza, dizendo, olha, nesse local eu não abro mão de tais e tais equipamentos, tá? Então ali nós colocamos 2 parâmetros. Primeiro, uma marina pública, não para operar pelo setor público, mas pública no sentido de que você possa, né? Qualquer pessoa possa participar. Então, o primeiro conceito, olha, eu quero ali ter uma marina pública, porque eu acho que isso é uma coisa mal aproveitada no Porto Alegre, é esta maravilha chamada Rio Guaíba, né? E agora no plano diretor eu tenho atiçado muito lá o Germano que eu quero pequenas marinas desde o Lami até chegar aqui para pequenas marinas públicas, não? Porque eu acho que é uma riqueza da cidade. E segundo, é marina ou atracador? Porque lá no Pontal foi feito um atracador. Aí pode ser marina, pode ser atracador, marina é maior, atracador é menor. O importante é que tem acesso para pessoas curtirem o rio e a cidade. Bom, e o centro de eventos? Nós temos muitos centros de eventos, desde hotéis, tem PUC, tem Fiergues e tal, mas eu parto de um pressuposto, não eu, né, o mercado diz, olha, um centro de evento tem que ser onde tem vida urbana, tem que ter fácil acesso. Por que que o Salto Santo deu certo? Porque tu estava ao lado da usina do gasômetro, ao lado da Orla 1, da Orla 3, do centro histórico, da rede gastronômica. Então nós lançamos e veio uma proposta muito interessante, né? Para o centro de eventos, e lá onde tu está perguntando, a gente mantém o anfiteatro. Desmancha aquele e mantém um outro anfiteatro. Muito mais moderno, muito mais bonito, né? Bom, esse é um projeto para sustentar, ele tem que ter dinheiro público e privado, porque o centro de evento, depois que ele está pronto, ele se gerencia. O problema é que para sua construção, ele não tem dinheiro, o mercado não aporta de forma aquela privada. Velha linha de crédito do governo federal. Aquilo teve muito mais discurso que qualquer outra coisa. Não? Uma coisa é dizer que tem dinheiro em Brasília, outra coisa é sair o dinheiro de lá. Isso tem uma diferença daqui à Argentina. O prefeito deu um pau no governo central. Mas é assim, para vocês prefeitos, a realidade é diferente do que está na mídia, né, prefeito? Faz mais de 10 ou mais de 15 anos essa história. Anuncia, tira foto, bota na rede social e a grana não chega o dinheiro. Não chega. Era 30 milhões, né? Quanto é que era? 30 60, milhões. né? 60 milhões. Então quer dizer o seguinte, ali o governador Eduardo, numa visita que fizemos a ele e o Ricardo, lá no final de fevereiro, meio de fevereiro, e levando pautas comuns, né? Pauta de mobilidade, pauta de segurança, pauta do assistir e tantas outras pautas. Pauta aqui querendo fazer com que a rodoviária nossa se transforme em metropolitana. E o governador Melo, eu nesse segundo mandato eu queria ter uma obra icônica aqui com parceria com a prefeitura. Opa, mas governador, o senhor encontra aqui um campo fértil. E dei a ele 2 oportunidades. A Operação Consorciada Urbana, que é recuperar o Arroio de Louvre, que já
está agora numa fase de 13 empresas habilitadas para fazer o projeto, né? E é um projeto muito longo e muito caro. E o segundo, o centro de eventos. Então levei a ele antes de levar público, fui a ele, mostrei o projeto para ele, gostou, fez alguns questionamentos. Olha, isso aqui pode impactar com o cais? Eu disse, não, são coisas diferentes, governador. O cais é o cais, isso complementa, entendeu? E eu quero dizer que da parte da prefeitura, o dinheiro público que nós estamos querendo botar lá é com a venda de terreno, tá? Ou seja, eu não vou usar o dinheiro do caixa, da saúde, da educação, da assistência social. Nós temos uma grande imobiliária. Já foi 2 lotes vendidos, né? Sendo que o último agora deu 40 milhões, que foram os projetos, os terrenos lá do Porto Seco, tá? Agora vai Restinga, nós vamos vender lá na Restinga, no parque, antigo Parque Industrial, agora centro, né? E depois tem uma série de terrenos, por exemplo, na Cidade Baixa tem terrenos, ali no Cristal tem aquele terreno na esquina da Diário de Notícia com a Guaíba. Então, tem um estoque grande de terrenos. Então, a nossa intenção é colocar o dinheiro de venda de terrenos para vitaminar a PPP. Qual é o custo dessa Orla 2? Esta obra é em torno de 400 milhões. 400? A Orla 3 deu 70 milhões? Mas essa aí então é... 400 milhões, sendo que a proposta... Do governador? Não, a proposta que veio da manifestação seria o poder público, aí leia-se poder público, pode ser parte estadual, parte municipal, federal, o poder público entrar com 50% para a construção e o poder privado e o setor privado 50%. E depois a gestão é toda privada. Então, essa é a proposta. Agora, o conceito foi lançado. Agora nós contratamos a parceria São Paulo Parcerias, ela modela, vai à consulta pública, vai para o Tribunal de Contas e aí tem um caminho, né? Que é um rito, como se fosse uma receita de bolo, né? Nós temos uma dificuldade quando nos falam, e qual é o prazo disso, doutor, no âmbito do processo judicial? Eu imagino que o prefeito também, no âmbito da execução de obras. Qual é a ideia de prazo que vocês têm para isso? Eu posso falar de fases. A primeira fase era escolher um bom projeto. Uhum. E já está escolhido. Vieram 2. A gente escolheu um no conselho, né, gestor da parceria. 2. Agora é a consulta pública. É aperfeiçoamento e consulta pública. E depois o projeto executivo e depois a execução. Então vamos por fase. Eu aprendi desde cedo. Mas é para o seu governo isso? O segundo mandato, né? Provavelmente. Mas ele vai a governador? Início de governo, talvez os próximos prefeitos. Vocês são antecipados, não é? Não, os ouvintes que estão dizendo aqui que querem o prefeito de governador. Sim, mas primeiro tem que disputar a reeleição. Eu quero o presidente da República. Bem sério. Ele quer o almoço pago hoje no Gambrino. Deixa eu dizer o seguinte. Eu quero dizer que eu tenho todo o respeito pelo governador. Por que tu não fala do Naval também? Por que tu não fala do Cláudio também? Lá tem vários bons exemplos. Tem o Naval, tem o Gambrinos, tem o Cláudio 26. O Gambrinos é mais antigo, eu sou antigo, eu sou velho. Né? Sabe o que eu faço? Eu vou já responder também o seguinte. Sabe que eu, para ser democrático. Uma semana Não, mas eu compro por 25 pila ali naquelas esquinas democráticas ali. Eu vou indo cada um. Eu compro na padaria, no outro dia eu vou no outro, vou indo, todo mundo sabe. O Mela hoje não vai vir aqui porque já veio aqui a semana passada. Então eu vou indo no outro e é 25, 30 reais. Vocês ganham bem, né? O prefeito ganha pouco, então é 25, 30, meu limite é 35, né? Ainda com suco de laranja ainda. Aliás, a dona Amélia e o seu Paulo do Nossa Casa aqui do lado estão perguntando se o senhor gostou do cappuccino que eles mandaram. Excelente. Não é espetacular. Repete o nome da casa. É a Nossa Casa aqui do lado. A Nossa Casa? A Nossa Casa chama o restaurante deles. Então um abraço a todo o time da Nossa Casa. E o cappuccino deles não é da máquina, é eles que fazem, é deles mesmo. Muito bom, eu tomei. Olha, eu vi que a Carol tomou, também gostou, não, e docinho, mas é um doce agradável, né? Dona Amélia e o seu Paulo. Tá, mas tu tinha me perguntado o que era o negócio eu vou voltar para fazer o fecho aqui, o seguinte, eu acho que governos, independente de ser locais, governos estaduais, assim, tu tem que fazer o dia a dia, mas tu tem que plantar para o futuro. Aliás, eu acho que o que falta em todas as administrações é um bom banco de projetos. Eu vou trabalhar muito para deixar para o meu sucessor um banco de projetos. Posso entender que o senhor está dizendo que a Orla 2 não vai terminar no seu governo? Não. Banco de projetos. Ou seja, tu sentou na cadeira de governador, de prefeito, o cara chega para ti, governador, nós temos aqui um banco de projetos. A história do metrô de Porto Alegre ficou como projeto ou ficou só como aspiração e desejo? Não. Tinha até um escritório do metrô de Porto Alegre. Esse tipo de coisa, eu sempre acho que o bom prefeito é aquele que faz o dia a dia,
que faz o empreendedorismo, que faz a inovação, que faz o dia a dia da limpeza, do cuidado, mas que ele também aposte em temas que, olhando para 20 e 30 anos, se nós tivéssemos feito isso lá 30, 40 anos atrás, muitos dos gargalos que nós temos hoje, nós não estávamos vivenciando. Aliás, o planejamento urbano do Brasil é um fracasso. Não? O Almir Freitas, o nosso colunista de economia, o professor pergunta, por favor, pede ao prefeito, pede para o prefeito orientar a EPTC para revisar o tempo da sinaleira da Plínio no cruzamento com a Carlos Gomes. Embola tudo e passando por ela o trânsito fica livre. Deixa eu anotar aqui, sinaleira... É um caos mesmo. Da Plínio com a Carlos Gomes. Ele sugere a alteração daquele tempo. Eu acho que ali é uma priorização de quem está na Carlos Gomes, né? Ali é só um viaduto. Só um viaduto. Ou uma trincheira. Uma trincheira. O melhor é a trincheira. Tu sabe que não contem comigo para desfazer o passado. Eu acho que todos os prefeitos fizeram o que podiam fazer. A cidade é o que é, graças a todas as gerações que nos antecederam. Mas ali foi perdido aquele empréstimo. E por falta de projeto? É uma obra necessária, que é a questão ali da elevada da Plínio, entendeu? Aquilo ali não tem outro caminho. Como, aliás, foi dura a questão da Cristóvão, foi dura, Anitta, e você sabe que foi duro, mas melhorou ou não melhorou? Melhorou. Foi duro o negócio do viaduto lá do nosso Santo Guerreiro São Jorge, foi duro, mas melhorou, né? Essas obras... Que viaduto feio aquele. Essas obras de artes... Não, ali da Paris Borges, da Bento, né? Com a Paris. É muito feio. Na frente da igreja. Aliás, essas obras de artes, todas elas deveriam estar na origem do projeto. Elas não deveriam ter sido feitas depois, né? Elas tinham que estar sido lá na origem do projeto, né? Ou seja, porque tu vai fazer uma perimetral e que é de 97, 98, 2000 e pouco, e quando menos de 20 anos tu tem que fazer 5, 6 intervenções porque não foi feito o que devia ser feito. Então esse é planejamento urbano mal feito, não? O prefeito, nós estamos vendo agora a população de Porto Alegre mais uma vez está sentindo o gosto ruim da água de Porto Alegre. Tem duas situações que podem estar diretamente ligadas. Uma é a questão do saneamento, e agora com o novo marco de saneamento até 2033 espera-se que 90% do esgoto cloacal da cidade seja tratada, enfim. E outra questão é a questão do Guaíba, os pontos de captação e tal. E aí eu me lembrei, vocês, os mais velhos aqui, os encarnecidos do programa, vão lembrar do Pro Guaíba, lançado em 1990, morreu sem... Foi assassinado pelo governo Olívio Dutra, acho que na primeira semana. Ele morreu sem nenhuma nota no jornal. Não. Morreu. Foi assassinado. E foi enterrado ali pelo dinheiro do governo do estado, dinheiro da prefeitura. Totalmente balneável. Bird, botou milhões e milhões aqui e não... E aí? O resultado do Proguaíba? Ô Júlio, aqui só vem boas perguntas, porque eu acho que esse programa me dá a oportunidade de dialogar como eu gosto mesmo. Ontem, por exemplo, eu saí do orçamento participativo, tinha uma programação para as 19 horas, das 19 às 21, são 40, 50 conselheiros, e ali é uma espécie de um parlamento inglês, é pinga-fogo, né? É oposição mesmo, né? Pau no prefeito, e eu respondo, de 7 em 7 eu respondo, né? Esse negócio do DEMAI, né? Quando o Colares entregou o governo para a Frente Popular, Porto Alegre tinha 7% de esgoto tratado, 7, 8%. Digo isso porque eu sou um estudioso da cidade, né? Quando a Frente Popular deixou o governo, que pegou em 89 e entregou em 2004 para o Fogaça, tinha 18% de esgoto tratado. O projeto socioambiental Ponto da Cadeia, que é 800 milhões de reais, se eu atualizar hoje, que capacidade de tratar esgoto, que melhorou muito, ele tem uma capacidade bem maior, ele coleta bem menor e ele trata apenas 52% do esgoto hoje. Então essa história de que Porto Alegre trata 80, 70 não é verdadeira. E nós perdemos ranking na posição nacional porque não tomamos a decisão da parcerização. Então nós estamos hoje, eu vi, está aqui no Correio do Povo hoje, frente parlamentar pelo DEMAI público contra a privatização. Primeiro, eu quero dizer a todos os porto-alegrenses que nós não estamos privatizando o DEMAI. Nós estamos parcerizando o esgoto, a extensão de rede e a comercialização.
E eu quero me dirigir àqueles que estão nos ouvindo, que nesse momento não está chegando água na torneira dele. Eu quero me dirigir especialmente àqueles que o esgoto a céu aberto, que ele está pulando agora uns 2 metros para sair de uma rua para outra. Porque é fácil defender o DEMAI público para aqueles que têm serviço na porta da casa. E os que não têm? Se o DEMAI continuar com a toada da entrega que ele tem hoje, sabe quando é que nós vamos atender o marco regulatório, Aldo? Daqui a 40 anos. Se ele continuar entregando o que ele entrega hoje, é daqui a 40 anos. Então, nós estamos numa boa discussão e eu quero discutir esse tema. Eu não vou vender o DEMAI, eu não vou privatizar o DEMAI, eu não vou demitir funcionário do DEMAI. A água vai continuar sendo produzida pelo DEMAI, pelo público, e a água vai ser vendida para o privado, e o privado vai pagar o preço justo por ela. Agora, a rede que eu não tenho lá na ponta, eu posso citar aqui agora, no mínimo 100 lugares que não tem água regular. Tu vai lá no Recanto do Gaudelli, lá no Belém Velho, tem lá 300, 400, 500 famílias que nesse momento lá tá lá com uma torneirinha, numa mangueirinha, para poder, tu vai lá no Dois Irmãos, lá na Zona Norte, é a mesma coisa, tu vai lá nos Ventos do Norte, é a mesma coisa. Então, eu posso dizer que eu sou um prefeito que eu vivo a cidade, conheço a cidade e procuro trabalhar para todos, mas tenho um olhar muito especialmente para os que mais precisam. Então, essa questão, por exemplo, Júlio, nós temos 6, 7 captação de água aqui em Porto Alegre. A maioria deles inadequados. Porque, por exemplo, o Guaíba é formado por 4 rios, né? Sendo que 85% da vazão da água que chega no Guaíba é do Jacuí. Bom, então aonde é que eu deveria captar água melhor da estação São João? Jacuí. Só que esta obra custa 250 milhões de reais para estender a captação de água da estação São João para lá. Duto até lá. Tu entendeu? Agora no Belém Novo nós estamos tendo uma obra de 300 milhões que é a Ponta do Arado, que aliás, Dr. Breno Caldas, sim, as terras do Breno Caldas. E esta obra está mudando a captação de água, porque quando tu capta água perto, tu entendeu? E a seca vem, falta água, chega as algas, e de vez em quando, por questão de esgoto, por isso tudo, causa esse problema na nossa. Então, isso só tem uma maneira, não se resolve com discurso e com ideologia. Ideologia não trata esgoto, não bota comida na mesa, não asfalta a rua, não dá vaga em creche. Mas tira tudo isso aí que tu tá Mas falando. Quando o senhor diz que vai levar 40 anos... tira tudo isso. Quando o senhor diz que vai levar 40 anos, o senhor tem um argumento razoável bastante para que as pessoas aceitem a ideia, então, de isso, uma mudança. Outra coisa, eu pergunto o seguinte, nós temos hoje mais de 130 equipes de saúde e família, que é assistência básica, atendida nas vilas mais carentes da cidade, que é feito pela Santa Casa, pelo Vila Nova, pelo Divina Providência, e as pessoas estão satisfeitas porque os médicos chegam no horário certo, tem enfermeiro, tem remédio, tem consulta, e não é público, é parceiro. Vamos ali agora na República, uma obra de 8 milhões de reais, que a Opinião está construindo, que é contrapartida da concessão do Araújo Viana. O Túlio Piva é um dos teatros mais queridos da nossa cidade, 8 milhões, fruto de uma contrapartida, que vai abrir daqui a um ano, e que a classe cultural vai poder usar 50% dos espaços. Então, qual é o pecado que tem de parcerizar? E o Araújo Viana está funcionando bem. Qual é o pecado que tem de eu ter 214 creches que são comunitárias? Que isso pode resolver o problema, esse é o problema. Tu entendeu? Qual é o pecado que tem? Como é que vamos voltar, né? Agora, eu quero a lancheria pública, eu quero a empresa de ônibus público. Então, não conte comigo, então elegeram o prefeito errado. Prefeito, o ouvinte está fazendo aponta aqui uma imprecisão de uma obra. Ele está dizendo que as novas paradas de vidro não tem lixeiras. É o Gerson de Porto Alegre que está reclamando. Não, Gerson, deixa eu dizer assim, ó. Nós temos mais uma parcerização. Já são 220 paradas. No final do projeto estará espalhadas por Porto Alegre 1.500 paradas. 1.500 paradas. E é bonita essa parada nova. Esse é um dos mobiliários urbanos. Então, uma cidade tem mobiliário urbano, tem relógio, tem parada, tem lixeira, isso é mobiliário urbano. Nós estamos trabalhando uma mudança nessa questão aí do MLU. Eu também estou buscando uma grande concessão para unificar. Hoje tu tem 70 contratos no DMLU. Imagina tu administrar 70 contratos.
A taxa do lixo que nós pagamos, que vocês pagam, que eu pago, ela aporta hoje 280, 290 milhões para os cofres da prefeitura. Então a minha ideia é entregar os 280 numa parceria público-privada e não ser mais um centavo ou menos, mas em vez de eu ser o administrador é uma grande concessão. E aí tu unifica o serviço, porque hoje, de quem é que eu cobro a limpeza? Eu cobro da Contravipa, eu cobro do caminhão que passa, eu cobro do cara que leva para o destino, eu cobro para a roçada, eu cobro da poda de árvore. Quem é que eu cobro? Porque tem 200 pessoas. Então nós estamos caminhando. E dentro disso, o mobiliário urbano, que ele não faz bar da parada, eles ganharam para fazer parada. Então eu tenho que fazer. Entendi. A concessão não incluía a lixeira. Não incluía, nem deveria. As lixeiras é outra coisa, que aliás esse cestinho eu acho muito pequeno, entendeu? E muito assanhado também. Eu acho que mobiliário urbano tem que ser discreto, tem que ser cinza, tem que ser mais levezinho. Não, o mobiliário urbano não pode aparecer demais. Até não? Porque fica alvo de depredação. José Antonioli pergunta: quando serão podados os coqueiros da perimetral? Desde que foram plantados, nunca foram podados. Os coqueiros da perimetral, qual das perimetrais? Acho que é a terceira perimetral, de certo. Acho que ele está falando da Carlos Gomes lá em cima, que vai sair lá no... Acho que ali tem coqueiro, acho que é Nos ajuda aí, Antonioli. Ali na frente a Botânica. Tá Feliz é a cidade que tem problema com limpeza de coqueiro, sabe? Aliás, o nosso ouvinte aqui, o Claudio, diz assim: meu querido tio Júlio, antes do Melo ser governador do estado, ele podia ser prefeito de Novo Hamburgo. Ele que mora em Novo Hamburgo. Minha amiga Fátima é gente boa. Eu tô lendo o ouvinte. O Alexandre Martins pergunta do caminho do meio, prefeito. Vamos responder. Se tem algum projeto da perimetral. Isso. Se tem algum projeto para a estrada Caminho do Meio. Eu passo ali seguido às terças-feiras o Aviamão e... Deixa eu dizer, primeiro a gente fez ali 3 intervenções na Protásio Alves, dentro dos limites orçamentários, colocando uma terceira pista para melhorar. É uma região que sai muitos empreendimentos, tem outros em fase de licenciamento, e esse é um projeto... Carvalho para diante. Isso é um projeto que depende, né? Então eu vou falar primeiro dos discursos de Brasília, né? Sim. Vocês lembram do tal do PAC Mobilidade Urbana? Da Dilma, do Lula? Isso era um negócio, todo dia tinha uma manchete. PAC Mobilidade Urbana, PAC Mobilidade Urbana. Entre o PAC Mobilidade Urbana estava o Caminho do Meio, que não saiu do papel. Tinha o PAC também da drenagem urbana, que era arroz e feijão, também não saiu do papel. Né? O governador do estado me disse, né, e me visitou o Rafael Malma essa semana passada, que é o secretário, foi prefeito Estrela e agora secretário metropolitano aqui. Ele disse o seguinte: Melo, eu tenho uma orientação do governador de nós trabalharmos junto essa matéria, né? Eu disse, olha, nós temos limites, nossa divisa vai até o Morro Santana, para cima do Morro Santana, lá onde tem a empresa VAP, lá divide, lá onde chega a Via do Trabalhador, e eu quero dizer que somos parceiros, e ela é uma obra necessária, porque eu tenho o gargalo da Bento hoje, insuportável, né? E hoje muita gente já utiliza o Caminho do Meio, mesmo precariamente, né? Então nós temos acordo, é uma obra que depende muito do governo federal, do governo estadual, e Porto Alegre vai estar dentro desse contexto. Sozinho nós não damos conta desse contexto. Só nos situa aí, prefeito, qual é o tempo que o senhor dispõe ainda conosco? Não, tô tranquilo. Tá tranquilo, que a Malu vai apresentar o noticiário das 9 e a gente quer continuar. O Felipe Mostardelli está preocupado com as estações de bicicletas. Ele disse que, por exemplo, tem uma estação de bicicleta na Fernando Gomes, esquina 24 de outubro, onde não tem ciclovia e só prejudica os negócios dos moradores. Ele também fala da ciclovia, e finalmente, porque no Parcão as estações de bicicletas foram colocadas nas vagas de estacionamento e não na área do parque, como foi feito na Praça Isabel. É Fernando Gomes, com o que ele diz a estação lá? Fernando Gomes com a 24 de outubro. Deixa eu só... Frente é claro, eu acho, ali, né? Deixa eu só convidar o pessoal ao seguinte: eu estou recebendo muita reclamação sobre determinadas ciclovias. E hoje eu começo uma rodada. Eu vou estar lá na Beno Mendes, na Igreja Nacional do Trabalho, a partir das 19 horas. E quer dizer que todo aquele entorno, já mandei passar lá, convidar todo mundo, porque foi feita uma ciclovia, na minha avaliação, equivocada. Eu quero dizer que esse plano diretor de ciclovia vem do governo Fogaça, ele precisa de alteração.
E ele precisa de uma outra coisa que o nosso governo tomou a decisão. Eu não vou fazer mais ciclovia que não liga a coisa nenhuma. Porque tu faz meio metro aqui, 10 metros acolá, 15 metros acolá, isso foi errado, isso tem que ser corrigido e o que está errado, está errado. Não? Então, hoje nós vamos rediscutir a ciclovia. O Márcio Pinheiro, filho do Ibsen Pinheiro, vai levantar uma estátua pro senhor, porque ele é contra as ciclovias. Eu não sou contra a ciclovia. Eu acho que esse é um modal de sustentabilidade, como é o aplicativo, como é o táxi, como é a lotação, acho que não dá para ser fundamentalista nisso. O modo do Menino Deus, aquela da José de Alencar ali, é absolutamente despiciana, não passa uma bicicleta, assim, em 30 dias. O Roque está me alertando aqui, nós temos ainda direto de Nova York um boletim de informações do Guilherme Bauer, temos o Alexandre Garcia que está em Portugal para trazer a sua coluna e temos a coluna de economia do professor Almir Freitas. Hoje nós vamos ter que fazer uma compressão dessas colunas todas aqui. Eu botaria assim, em ordem de importância. Primeiro o Guilherme. Segundo Alexandre Garcia, se sobrar o resto. O professor Almir. Não, é que nós estamos com o prefeito aqui. Eu já falei pro prefeito, até já tinha falado pro Guilherme. Nós precisamos arrumar um programa em que só o prefeito seja a atração para que ele possa atender a essas demandas que o público encaminha para nós. Vamos ter que dar um jeito de encaixar num espaço da programação da Rádio Guaíba um dia da semana com o prefeito Melo. Coitado. Um dia com o prefeito? Um dia com o prefeito, uma tarde com o prefeito. Não, aí eu suspendo um 56. Sim. Não, um 56 tá funcionando. Não, dou uma folga para um 56, só fica com um 56 da Guaíba. O prefeito, alguém falou, nem sabia que tinha na Zona Sul também isso. Por que estão mexendo em todas as paradas de ônibus? Vocês estão fazendo aquele processo de colocação de pista de rolamento em concreto, né? Isso é para toda a cidade? Deixa eu lhe dizer, tia, até tem que responder hoje, entrou na minha rede aqui uma menina me questionando sobre isso, talvez ela esteja nos ouvindo, já aproveito para responder, assim, ó. Nós estamos fazendo muitas intervenções urbanas, né? As paradas de ônibus, quando tu faz concreto, ela dura 30 anos. Vocês andam pela cidade, tu é andarilho. Chega naquelas contratas, tem aquele canguru. Por quê? Porque eu paro o ônibus. Sim. Então, nós estamos fazendo intervenções e não se faz intervenção no teu apartamento ou na casa de alguém ou numa cidade que funciona dia a dia sem incomodação. Claro. Agora, a pergunta tem duas maneiras de fazer um governo. Dizer, olha, eu não vou fazer porque eu não vou me incomodar, porque eu não vou ser criticado. Eu prefiro ser criticado pelo que estou fazendo. Nesses 30 anos não tem nenhum prefeito, com todo respeito, meus prefeitos que eu tenho amor, carinho, que fez tanto assalto que nós estamos fazendo, porque... O Guilherme te mandou um abraço. Opa, o Julinho está falando fora do microfone, ele já vai. Nós mudamos a lógica, nós estamos com usina, com o setor privado, e essa mudança é uma mudança importante. Por exemplo, agora na Nilo, por exemplo, Peçanha, eu estive lá vistoriando, fui lá no Colégio Farroupilha numa reunião pesada e boa, vou fazer outra mancheta, inclusive para discutir a ciclovia da Nilo, né? Lá tem 7 paradas de ônibus que está sendo curada agora, termina agora no final do ano. Termina agora no final do mês, né? Então eu quero pedir compreensão da população. Esse é um governo que está fazendo muito. Agora, eu tenho duas maneiras. Ou eu fico de trás do toco e não faço, ou eu faço e peço justificativa, gravo vídeos, olha, vai caser o transtorno, mas o teu comércio vai melhorar. Então a Juca Batista vai melhorar muito com as paradas, vai melhorar muito com o asfalto novo. Agora, ela tem pista de rolamento todos os dias, a cidade não para. Então eu queria pedir a compreensão e dizer que as obras estão andando, elas têm prazo para entregar e vão ser entregues. Prefeito, eu tenho ouvido de algumas pessoas aí, seguinte, e alguns até com tom de uma crítica ácida demais, de que a Zona Norte está abandonada. Eu vi outro dia, inclusive, mandaram fotos de moradores tendo que passar brita nos buracos. Muita gente diz assim, o Melo cuida da Zona Sul, esquece da Zona Norte. Não. O que tem nisso aí? O Sérgio Moraes, para jogar no contexto da fala do Júlio, ele disse, eu sou ouvinte guaibeiro, moro na Zona Norte e quero falar sobre a operação Tapa Buraco, que tapa os buracos do asfalto. A gente nota que as empresas contratadas pela prefeitura largam o asfalto, não tem um acabamento. Eu tenho residência em Florianópolis e em Porto Alegre e em Florianópolis não se admite asfalto nessas condições. Qual é o posicionamento ou ações para melhorar esse acabamento, prefeito? Sim. Eu creio que ele está falando um tema que está na minha pauta para a semana que vem, que é o repave do DEMAI. O DEMAI faz muitas intervenções na cidade e eu não estou satisfeito com as empresas de repave do DEMAI. Elas têm que vir para o jogo e eu vou concentrar isso na mão da Secretaria de Serviços Urbanos,
Porque o padrão da Secretaria de Serviços Urbanos é muito melhor e o padrão do DEMAI é outro. Então, nós temos que acertar o violão com a gaita aqui. Então, nós temos hoje usinas que produzem um asfalto melhor. Nós temos uma usina na Zona Norte, ali do lado da Fiergues, o que não tinha antes do nosso governo. Júlio, para responder a tua demanda da Zona Norte, tá? Eu quero dizer que dos 60 milhões que está chegando agora do Banco do Brasil, a maioria das obras, ou quase das obras de intervenção asfáltica, vai ser na Zona Norte de Porto Alegre. Ou seja, eu estou falando de 60 milhões que nós vamos pagar em 25 anos, um juro alto, porque o juro brasileiro é muito alto e por isso eu busco empréstimo internacional, porque o juro do BNDES é alto, o juro do Banco do Brasil é alto, o juro da Caixa Federal é alto, dependendo de governo, né? O juro brasileiro é muito alto para financiamento. Vou comprar um aviãozinho. Hã? Vou comprar um jatinho abaixo. Ah, bom. BNDES é 2%. Bom, mas para asfalto não é isso. E para as outras, então assim, todo esse investimento vai ser na Zona Norte, tá? Isso está no radar e o senhor vai meter a mão nisso? Não, isso já está em licitação. Segundo lugar, nós... Obras de quê? De recapeamento? Recapeamento, asfalto novo, tu tira o velho, o asfalto quando tem 20 anos, tu tenta salvar ele, tu gasta um dinheirão e não salva mais ele. Botar dinheiro ruim em cima o doente ruim. Não... Bom, a outra coisa também que eu queria deixar é Zona Norte, né? Nós já entregamos boa parte da Severo Dulles. Eu não sou prefeito de ficar lá abrindo fita, inaugurando, e roubaram já lá aquelas questões de ferro que tinha ali. Já hoje me passou aqui ontem o secretário disse, olha, roubaram lá o negócio do... Como eu passei aqui agora na Andrade, eu tô chegando, tem 2 tampas de lixo, porque tem um pedacinho de alumínio e eles estão roubando para vender. Então aqueles guarda-corpo que era de ferro da Severo Dulles, já roubaram lá. Nós abrimos faz 2 semanas lá, parte dela. E eu quero dizer que eu tô tocando a obra a milhão perto da Ceasa, que é aquele dique que tem ali, para abrir a Severo Dulles em toda ela. Então essa é mais uma obra importante para a Zona Norte, entendeu? Então nós temos sim compromisso com a cidade. Eu sou prefeito de todos os bairros. Eu sou prefeito dos 96 bairros, 93 bairros. A Zona Norte é uma zona muito querida, muito amada, e eu, das visitações que faço, das intervenções que faço, eu tenho ido muito mais na Zona Norte que na Zona Sul. Mas como eu moro na Zona Sul, a corneta pega, né? O programa dedicou um bom tempo para o prefeito, mas o tempo nunca é demais e eu percebo pela interatividade. As perguntas continuam chegando em grande número. Prefeito, eu quero lhe agradecer pelo carinho, da paciência de estar aqui conosco e já deixar agendado para o tanto mais breve que seja possível uma nova presença aqui para a gente dar continuidade a esse programa. Uma última pergunta? Tem um ouvinte aqui, Júlio, vamos juntar as nossas 2 colocações, é o Maicon, ele diz que ele foi aprovado no concurso da EPTC. A EPTC ontem, segundo ele, convocou 46 agentes de trânsito. No entanto, muitos dos 46 não irão assumir. E eu estou na posição 42, na ampla concorrência. Eu gostaria de saber se irão chamar o número de candidatos que desistiram de vagas. Parece que vão chamar 41. Não, coitado do Michael. Não, a IPTC queria 100 e poucos. Guris mais jovens, né? Eu quero dizer o seguinte, eu não darei um governante de inchar a máquina. Então eu estou repondo o que nós perdemos nesses últimos tempos dos agentes. E esses 46, eu vou chamar 46. Se eu chamar os 46 e nenhum aceitar, eu chamo mais 46. Então ele está dentro. Eu vou assumir tranquilo. 46 agora. Se ele está no 42, ele vai entrar. Prefeito, rapidinho, só poder de síntese. Com a obra lá do Pontal do Estaleiro, a gente viu como a gente perdeu tempo empatando a vida de quem quer empreender na cidade. Como ficou bonito aquilo lá. Talvez seja o shopping mais bonito de Porto Alegre, aquele shopping do Pontal. Esse trecho malfadado entre a rodoviária e a usina do gasômetro, Cais do Mauá, sai, não sai? Tem alguma perspectiva ou vai ser só para meus bisnetos, prefeito? Ô Júlio, você só me faz pergunta complicada, né? Essa é uma governança do governo do estado, que o papel da prefeitura era dar o regime urbanístico para viabilizar o projeto. E a gente fez do projeto do centro, entregamos ao governo do estado, obra licenciada. Agora é o seguinte, tem que haver uma licitação e tem que haver um licitante, né? Eu já disse ao governador, vou repetir aqui o que eu já disse a ele, né? E já disse em alguns outros lugares, é o seguinte, eu acho que deveria fatiar o projeto do Cais, não? Fazer uma coisa fatiada em 3, 4 fases, fasear ali e fazer, porque daqui a um pouco o ótimo é inimigo do bom, tu entendeu? Veja, o embarcadeiro é uma coisa singela,
Bota singelo nisso. E não está lotado sempre? Os galpões que vieram o Salt Sampa, é uma coisa singela, mas não lotou quando abre. Então, eu acho que talvez seja esse um caminho. Agora, a governança dessa matéria é do governador, é do governo do estado. Eu posso dizer que acho que os entes federados precisam sempre estar juntos. A prefeitura não disputa beleza com ninguém, tá? Eu quero que aconteça. Então, nós estamos ao lado do governo do estado para poder resolver. Agora, eu acho que se mais uma vez não der certo, eu espero que o governador, que é um homem que tem bom tirocínio, age rapidamente, ele divida e diz, olha, eu vou fatiar, vou entregar e vou fazer, porque senão é mais 4 anos perdidos, não? Muito bem, prefeito, tocamos na questão do concurso lá, o outro aqui, o Leonardo, ele está dizendo que tem um déficit de 124 vagas, cargos mas vagos. Eu não tenho como nomear. É verdade, tem. Mas eu não posso ser um prefeito responsável de faltar o dinheiro para creche, de faltar o dinheiro para o tapa-buraco, de faltar o dinheiro para o caminhão do lixo, de faltar o dinheiro para assistência social, de faltar o dinheiro para saúde. Então tem que ser equilibrado. O orçamento é um só. E vai revalidar o prazo do concurso? Não tem como, venceu, né? Venceu. Então são 46. Essa é a última tarrafiada. Tá bem. Bom, Leonardo, lamento, mas enfim, essa é a vida da administração, tem que fazer escolhas às vezes. E o interesse público acaba prevalecendo em relação ao interesse individual. Mas, Zé, eu posso mais uma vez agradecer o Caputino? Ah, sim. A Amélia e Paulo aí na 7 de setembro, ao lado do prédio aqui da Rádio Guaíba do Correio do Povo, na nossa casa, o prefeito adorou o Caputino. Eu também. Viva o Caputino, né? Caputino da nossa casa. Dá uma passada ali, particularmente quero agradecer por estar ao lado aqui do Sebastião Melo e dizer como a gente passa um bom tempo desesperançoso e adquire esperança. Eu já disse isso várias vezes. Sabe como é que é o nome do Marquês do Pombal, que reconstruiu Lisboa depois do terremoto? Sebastião Melo. Não é mesmo? Então tá bom. É uma honra, prefeito. Mas olha aqui, gurizada, alegria muito grande. Sabe que eu tenho muito gosto de ser prefeito da cidade, sabe? Queria realmente devolver a cidade em dobro que ela me deu de oportunidades. E vocês podem ter certeza, né? Eu sou ouvinte aqui de vocês todos os dias. Levanto cedo, durmo tarde, sou um bom cobrador, mas sou um bom também cobrar na individualidade, elogiar no público. É pesado o dia a dia, tu sabe que a máquina pública faliu totalmente, mas nós vamos entregar uma cidade melhor e uma vida melhor nesses 4 anos. Você tá de vice, né? O seu vice é muito fraquinho, né? Não, o vice é bom. Brasil beijo, inteiro. Ricardo Gomes. O Brasil inteiro foi só uma provocação, só pra mandar. Eu fui dizer da qualidade do Ricardo Gomes. Eu saí lá de Brasília, fui visitar minha mãe que tem 91 anos, eu era numa quinta-feira, fui lá fazia quase um ano que eu não via ela. Rapaz, hoje em dia, cheguei lá, já tinha fila perto da casa da minha mãe, falar, porque o filho de Porto Alegre, é o prefeito de Porto Alegre e tal. E um dos primeiros caras chegou, mas esse vice teu é bom, hein? Cara de Goiás, né? Sim. Por quê? Porque o vídeo dele viralizou pro mundo, né? Ele falou, é um cara fantástico. O Alexandre Garcia de Portugal mandou parabéns pra ele, disse, eu sou teu fã. Aí eles trocaram elogios, o Ricardo mandou bem naquela fala. Não, ele manda sempre bem, né? Obrigado, prefeito.